Oi, gente. Nessa tarde eu quero deixar uma palavra para vocês que está em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 18, que diz assim: Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. E ali eu já ordenei uma viúva que providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. No entanto, ela respondeu: Tão certo como vive o teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando um dos gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: Não temas, vai, faz como dissestes, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais se acabará, até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra. E imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo que ele transmitia, e ela acreditou na palavra que Elias transmitia. Gente, o que eu aprendi com Elias nessa palavra? Eu vejo que quando uma pessoa, o Elias estava ali, ele estava no deserto, ele havia profetizado que não choveria, o deserto chegou, a seca chegou, ele foi ali alimentado pelos corvos, e Deus chega naquele momento que ele estava ali vivendo já aquele sobrenatural, de estar vendo a palavra que foi liberada pela boca dele, conforme o direcionamento que ele teve de Deus. E ele falou que não choveria e o rio secou, os corvos começaram a alimentar. E o Deus aparece para Eli e diz: Elias, vai para Sarepta, que ali tem uma viúva que eu já ordenei que te alimentasse. O que eu aprendi com Elias nessa tarde foi a respeito da obediência. Ele ouviu o que Deus havia falado e ele foi para o caminho que Deus havia proposto para ele. E o que nós vemos, gente, é que este homem chegou ali num cenário totalmente de impossibilidades. O que você faz quando você se encontra em um cenário totalmente de impossibilidades? Aquele homem chegou ali e ali aquela mulher estava esperando a morte. E Deus havia falado para ele que ele usaria aquela mulher para alimentá-lo. Quem anda com Deus entende que o momento de impossibilidade é o momento de viver grandes milagres da parte do Senhor. Eu aprendi com Elias que quem anda com Deus no meio do cenário de impossibilidade é o momento de exercer a sua fé. Quem anda com Deus entende que o cenário de possibilidade não é o fim, mas é o começo de uma história de milagres. Então que você possa acreditar nisso e acreditar que quem planta fé colhe milagres. E ali, como nós vimos que Elias, ele chegou ali para aquela mulher e ela disse que o que ela tinha só dava para ela e para o filho. E após ela fazer aquela alimentação, aquela refeição, ela estaria esperando a morte. Mas Elias, como entendia que a palavra de Deus já havia sido liberada sobre a vida dele, que aquela mulher seria o canal de sustento para a vida dele, ele diz: então vai, prepara o que você tem, traz para mim, porque não vai faltar o alimento na tua casa. E assim como Elias falou, aconteceu, porque ele era um homem que andava com Deus e ele entendia que o cenário de impossibilidades não era um momento de murmurar, mas era um momento de exercitar a fé.
Que você possa aprender a cada, assim como eu, aprender a cada dia com Elias. Que nesses momentos em que nós não estamos entendendo o que Deus está falando, nós possamos nos apegar na palavra de Deus, porque a palavra já havia sido liberada, que aquele lugar seria um lugar de bênção. Aparentemente, quando ele chegou, era um lugar totalmente improvável dele viver bem, dele ser alimentado, mas ele acreditou na palavra de Deus e liberou a palavra sobre a vida daquela mulher, e assim aconteceu. Seja você também uma pessoa que entende que o momento das impossibilidades não são momentos de você murmurar, mas de você lembrar de que o Deus que esteve com você no passado é o Deus que está com você no presente, e a sua atitude hoje no meio da impossibilidade que vai determinar o seu amanhã. Então tenha essa fé em nome de Jesus, e assim como eu aprendi, que você possa aprender com Elias, e que você vai plantar a fé, mas você vai colher da parte do Senhor grandes milagres. Amém.